Seu professor Gustavo Gauer. O professor possui graduação, mestrado e doutorado em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez um período de sanduíche do seu doutorado na Duke University com o professor David Rubin. Confere, professor, a pronúncia, se é isso mesmo. Atualmente, ele é professor de psicologia da mesma Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui diversas linhas de pesquisa, né, dentre as quais a gente vai ler aqui algumas, como neurociência cognitiva e comportamental, processos componentes de memória humana em tarefas complexas e contextos cotidianos, e psicologia cognitiva e neurociências, epistemologia e métodos, dentre outras linhas de pesquisa. Ele faz parte do Laboratório de Biosinais Cognitivos. Com vocês, então, professor Gustavo Gauer, passo a palavra. A gente está ouvindo bem aí, o Danilo? Tá ótimo o som. Joia. Então tá. Sempre tem que perguntar, né? Nós estamos com vantagens tecnológicas, mas sempre tem que dar uma conferida, né? São novas práticas que a gente vai ter que ter tendo aí nesse tempo. Bom, gente, antes de começar a abrir aqui a apresentação, eu só quero agradecer muito o convite, né? Lembrança, obrigado, Danilo, pela apresentação, né? É um prazer te conhecer hoje. Bom, a única coisa que fica menos agradável é não poder estar em João Pessoa, que é um lugar que eu gosto muito. Para não esquecer outros nomes, eu tenho ótimos amigos aí, né? Pelo menos, no mínimo, o Nelson e o Berna, né? Que realmente são pessoas com que a gente priva há bastante tempo, a gente tem muito em comum, né? Além da pesquisa também. Então, eu agradeço no nome dos dois ao programa inteiro. O nossa horinha aqui de apresentação, eu agora vou tentar fazer o compartilhamento de tela. E vocês, por favor, Danilo, me dá aquela confirmação de que a gente conseguiu entrar na tela cheia. Pronto, já está. Confirmado. Conseguimos? Ótimo. Eu acho que é um mínimo delayzinho, mas pelo jeito tá estável a coisa, né? Bom, o nome da fala que o pessoal me pediu para dar eu pensei, o que nós vamos tratar? Vamos tratar de um resumo que a gente tem feito, embora ele tenha a ver com o que nós temos feito, ele tem mais relação com a curiosidade que está movendo o nosso laboratório aqui na Federal do Rio Grande do Sul agora, né, que o Danilo já falou, né, que é o Laboratório de Biosinais Cognitivos. Nós temos umas 2 ou 3 linhas de pesquisa, como por assim dizer, e eu acho que o foco, né, que o pessoal da comissão organizadora aí aceitou, ele é um pouco metodológico e bastante teórico para hoje. E sobre cérebro e coração, eu, em geral, localizo, como todo mundo, a gente localiza nos Simpsons, em geral, quando quer começar a envolver as pessoas nessas apresentações. Afinal de contas, os Simpsons já falaram de tudo, inclusive o Homer Simpson já foi um bom sujeito de pesquisa para quem lida com psicofisiologia, em termos de coisas que acontecem com o cérebro dele e coisas que acontecem com o coração. Mas também tem esse cartoon desse pessoal, na verdade ele começa lá com um autor, que é o Cérebro e o Coração. Os personagens, vamos dizer assim, no cartoon eles têm mais construção e mais personalidade do que no nosso caso de estudos de neurociência,
mas em certos momentos eu acho que eles são bem demonstrativos, assim, de fenômenos, e eles podem ilustrar algumas coisas que acontecem e algumas partes desses fenômenos que a gente quer explicar. Então, dado esse contexto, né, de lidar com cérebro e coração, nós lidamos há mais tempo com o cérebro no nosso laboratório e passamos a lidar com também um laboratório de biosinais. Então o nosso biosinal de escolha, ele originalmente é o de potenciais corticais, que estão aqui na nossa segunda parte, e o coração veio um pouco depois. Nós estamos trabalhando bastante também com frequência cardíaca, né, com esses marcadores que a gente pode chamar de cardiovasculares. E daí o desafio que vem, por isso que eu disse para vocês, né, que hoje eu vou tratar mais do que vem pela frente, do que tá fazendo a gente coçar a cabeça já há um bom tempo, e nós estamos coçando a cabeça ao mesmo tempo que a gente coleta os dados e descobre coisas, aí 7, 8 anos, nessa linha, a gente coça a cabeça, especialmente teoricamente, a respeito da interpretação e das possibilidades ou impossibilidades de integrar as coisas, né? Depois que a gente estuda elas de forma separada, dissociada ou parcial, que é o único jeito de fazer método científico, né? Não dá para resolver tudo de uma vez só. Mas daí o plano para dar conta disso e eu vou tentar respeitar o tempo, a gente vai ir mais rápido por alguns pontos, menos rápido por outros, mas começar com a primeira parte, é um mínimo de história. Caso alguém me conheça, sabe das razões por trás disso, e não é só por causa do meu vício em história da psicologia, e principalmente história da ciência e da neurociência. Mas, nesse caso aqui, a história tem um papel extremamente importante para a gente entender o que está acontecendo com teoria psicofisiológica em lidar com cérebro e coração. A segunda parte eu vou assim, tem bastante informação, mas eu vou passar rapidamente por medidas e componentes e técnicas desses nossos dois métodos de escolha, né, para sistema cortical, sistema de eletrocortical, na verdade, e o tipo de dado de frequência cardíaca que nós enfatizamos no nosso laboratório. Com isso, nós temos descoberto algumas coisas, e como eu disse, cada vez que a gente descobre algo, coça ainda mais a cabeça e fica pensando em qual em ter novas perguntas e quais vão ser as respostas para essas perguntas. Daí a gente chega em teoria, né, que é algo que nós estamos também procurando por causa disso. E aí a gente vai fazer se lá na história eu vou tentar passar rapidinho até a homeostase, até o conceito de homeostase do Claude Bernard. O que é interessante é que, pensando em anos 2000, e literalmente de 2000 para cá, então nós estamos fazendo aí já 20 anos desse histórico, a gente tem aí um movimento que pode ser tratado como da homeostase para a alostase. Eu vou falar rapidinho também da teoria polivagal do Porges, bem rapidinho, e um pouquinho menos rápido do modelo hierárquico de integração neurofacial do Taylor e Lang. Depois eu tenho um slide com 4 pontos de conclusão que não concluem nada e simplesmente falam de desafios que estão mais para frente. Eu não posso deixar de citar e de agradecer as pessoas que estão, nesse caso aqui, as mais diretamente relacionadas com esse trabalho. O Roberto Nonoai, que é doutor, fazendo pós-doutorado com a gente na psicologia da URGS. Aqui são os nomes das teses das pessoas. O Roberto tratou de múltiplas medidas fisiológicas, como índices de incerteza e risco na tomada de decisão. A Ana Maria Frota Lisboa, mestre em psicologia para URGS, me fez vítima da fuga de cérebros, porque agora ela faz doutorado na Universidade de Cambridge, e fez o seu mestrado sobre a negatividade relacionada a erro, que é um potencial eletrocortical, numa tarefa de flanker com uma manipulação a gente tentou frustrar as pessoas, a gente conseguiu, em termos, frustrar as pessoas, e ver quais eram os indicadores cerebrais relacionados a isso. A Ana Paula Santana, que é uma outra... Desculpa ficar me queixando, mas é o que está acontecendo com a gente no Brasil, quando as pessoas são muito boas. Essa é uma outra pessoa que faz parte da fuga de cérebro, mais um cérebro fujão,
né, que ela fez mestrado com a gente ali na URGS, trabalhou com emoções morais, tentando induzir emoções morais em uma tarefa de decisão pró-social, e ela viu os indicadores cardiovasculares, nesse caso, né, de taxa cardíaca e variabilidade de frequência cardíaca, e o Marcelo Bujac ainda não fugiu, mas ele já terminou o mestrado dele comigo na URGS, e ele fez um experimento com avaliação de, de variabilidade da frequência cardíaca num protocolo de estresse, e ele comparou pessoas com baixa e alta intolerância à incerteza, que é um construto extremamente interessante, com o qual nós estamos trabalhando também já há alguns anos, que é muito promissor para fazer translação, para fazer tradução, né? Vamos pensar assim, em pesquisa translacional, para fazer traduções entre neurociência e psicofisiologia, de um lado, e clínica psicológica, terapia cognitivo-comportamental, do outro. E no meio do caminho tem personalidade. Essas são 4 pessoas e também, em nome dessas 4, eu agradeço todo mundo que trabalha no nosso laboratório. Então, o primeiro mínimo de história a respeito de cérebro e coração. O Leonardo da Vinci já desenhava lá, né, os seus, mais do que desenho anatômico, é arte, né, a partir de dissecações. E agora eu estou... o meu computador está lento, perdoem, enquanto ele... ótimo. Ele pulou, mas aqui vai ser muito rápido, eu prometo. O Platão já tinha falado de relações entre a cabeça, o peito e o gut, né? O nosso meio entérico. E ele localizava almas diferentes, né? Daí tem lá todo o modelo da carruagem, né? Onde a gente tem as almas, o espírito e a alma apetitiva sendo domados pela alma racional. Isso é uma metáfora, né? É um modelo bem... Eu diria até que é mais que uma metáfora, é uma alegoria, né? Se a gente for pensar em termos de qual é de qual é o tropo que está sendo usado aqui para fazer uma explicação racional de um fenômeno, mas é uma das primeiras formulações, e ela é marcante, né? Assim como é marcante o Cláudio Galeno. Ele não é o pai da medicina porque o Hipócrates lá na Grécia era o pai da medicina, mas o Galeno, ele é o pai da medicina clássica, assim, né? Ele sistematiza muito conhecimento, embora os dados fossem muito limitados. Ele tem lá a sua teoria sobre como que as coisas acontecem em termos da circulação sanguínea, né? E até ela se relacionar com os espíritos animais que estavam no cérebro. Então, assim, interessante, o Galeno, diferentemente, por exemplo, do Aristóteles, genial Aristóteles, mas o Galeno já, olha, o cérebro tem uma função aqui, que é praticamente do que a gente chamaria hoje em dia de controle sobre os demais sistemas. Os erros que estavam acontecendo nessa época, eles só vão ser resolvidos em termos de circulação sanguínea pelo William Harvey em 1628, ou seja, a gente demorou 1800 e tantos anos para descobrir que a circulação sanguínea não implica em haver, por exemplo, uma alteração do sangue venoso em arterial através de pequenos buracos entre os dois ventrículos. E daí ele tem lá uma função. Lembre-se que o Galeno está no contexto de teoria dos humores, né? Então a gente tem um lugar para os humores que vêm do fígado, que são espíritos naturais, os humores que vêm do cérebro, que são espíritos animais, o sangue, a fleuma e assim por diante. Isso é só para a gente ir lembrando que tem um progresso aí ao longo de um período bem amplo. E daí, em 1865, mais ou menos, 65 é a minha referência porque é quando o Claude Bernard fala especificamente de cérebro, ele tem a lição dele sobre cérebro e coração. Mas o Claude Bernard é um cara interessantíssimo, ele é, por falar, estou falando muita paternidade, mas vamos falar assim, ó, em
o Marco, um criador da fisiologia moderna, de certa forma, porque ele cunha, entre outros termos que são muito importantes para nós hoje e sempre, a distinção entre meio interno e meio externo, e como que acontecem trocas dentro do meio interno, nos vários sistemas e órgãos, e entre meio interno e meio externo. Então, isso é uma contribuição original do Bernard, e tem uma outra contribuição original do Bernard, que é a mais importante de todas para nós, aí sim, hoje, que é o conceito de homeostase. Nós vamos entender qualquer interação entre organismo e ambiente, entre partes do sistema nervoso, partes do sistema cardiocirculatório, e, claro, obviamente, a interação entre esses dois sistemas em nome da adaptação do organismo ao ambiente em termos desse processinho aí da tal da homeostase. E de 1865, se eu não me engano, que é esse momento aí, até 1870, porque em 1872, se eu não me engano, o Darwin já está citando o Claude Bernard, como a gente vai ver mais adiante, se der tempo. Mas, né, homeostase eu não vou aqui ensinar para vocês. Vamos ficar só com algumas imagens importantes, que são basicamente a imagem de uma curva de equilíbrio e desequilíbrio, né, que vai acontecendo ao longo do processo adaptativo, aqui vamos pensar do ponto de vista mais amplo de um organismo. E também tem para ficar nas alegorias, né, a gente tem um balanço, a gente tem um seesaw, né, em inglês, num balanço de homeostase que é alterada por causa de um estímulo do meio externo ou do meio interno, né, e o organismo ele tende, por autorregulação, a buscar de volta a homeostase. O Claude Bernard, aqui sim, em 1865, isso aqui é dessa lição dele sobre cérebro e coração, ele está indo bem adiante falando sobre as conexões, tanto as conexões de enervação aferente e eferente do cérebro para o coração, quanto o papel da oxigenação do sangue para o funcionamento do cérebro. Então a gente está falando aí propriamente de uma concepção interativa entre os sistemas. Só para a gente lembrar também, não vou dar aula disso porque eu não tenho nenhuma capacitação. Eu sou psicólogo. As coisas para mim têm que ser desenhadas. Mas só para a gente lembrar, né, que o sistema nervoso autonômico é a parte que a gente distingue dentro do sistema nervoso em geral para tratar dessa autorregulação, né, ou para explicar o principal dessa autorregulação, né, e aqui a gente pode, dentro da estrutura e funcionamento desse sistema nervoso autonômico, pensar especificamente, também não vou dar aula disso, não sou cardiologista tampouco, mas a gente sabe as bases dessa interação entre as inervações dos vários reflexos, né, o reflexo dos baroreceptores, tem os receptos, tem também loops com quimorreceptores, né, receptores químicos, que vão mandar informação e receber informação especialmente de gânglios da base, de processos que vão até o tálamo, em termos de reflexos. Mas, para além dos reflexos, como tudo em psicofisiologia, a gente vai ter outros processos que vão chegar em outras regiões. Hoje eu não vou falar muito, mas, por exemplo, nesse momento aqui, como estou falando de linha de pesquisa nosso laboratório, nós já passamos por algumas partes do córtex, mas nesse momento, e em grande medida por influência da Ana Maria, que estava ali fotogenicamente representada nas primeiras lâminas, a gente está prestando muita atenção no giro do símbolo, especialmente na porção anterior do giro do símbolo. A teoria sobre o giro do símbolo ela está em pleno desenvolvimento e ela é extremamente interessante para a gente em psicologia. A segunda parte, a gente tem a prática, o que eu vou chamar de a prática, eu estou fazendo um jogo de palavras, né? A prática da análise psicofisiológica. Então, a gente está descobrindo na prática, através de um processo analítico, um processo que vai cortando a realidade, que vai cortando sistemas, fenômenos, processos,
a gente está descobrindo resultados, a gente está produzindo resultados psicofisiológicos sobre a interação entre os níveis psi e fi, ou os domínios psi e fi. E depois, para continuar o jogo de palavras, a gente volta lá na parte 3. A teoria, ela está tentando voltar para a integração desses sistemas que a gente, para estudo empírico, tem que necessariamente repartir. Então, para falar bem rápido sobre biosinais eletrocorticais, a gente tem já tratado de eletroencefalograma e de potenciais relacionados a eventos há um bom tempo. Tem muita referência sobre isso. Tem o livro do Stephen Luck, que é, para quem está trabalhando, e eu sei que aí, por exemplo, na UFPB a gente já tem os laboratórios, né, do pessoal trabalhando com EG, eu imagino que vocês já estejam veiculando o livro do Luck, né? A segunda edição tem algumas mudanças, que é o capa azul. Ele é um ótimo livro e é a base na qual a gente pode realmente na qual a gente pode confiar a respeito da técnica de potenciais relacionados a eventos, que é ela não é a única, mas ela é a mais referencial, a que a gente, por exemplo, no nosso laboratório usa. Esse aqui é o setup básico, né? A gente tem um amplificador, esse amplificador está recebendo sinais que vêm de eletrodos. Esses eletrodos, eu também não vou falar da anatomia aqui agora, mas esses eletrodos eles registram diferenças de potencial muito pequenas, né? Na ordem de microvolts. Então, esse amplificador ele não só tem que ser muito sensível, mas essa não, eu ia dizer assim, ele tem que ser muito sensível e essa sensibilidade significa não só conseguir registrar efeitos tão pequenos de voltagem, mas já que esses efeitos são tão pequenos, ele tem uma outra questão que é muito importante, que é a separação sinal-ruído. Esse sinal, ele precisa ser bem localizado, ele precisa ser bem definido, e essa definição é teórica, como sempre, no fim das contas, mas esses simplificadores são ferramentas bem específicas, os eletrodos têm alguns materiais melhores e piores, a gente tem diferentes arranjos de eletrodos para colocar, em geral, em toucas em torno do escalpo, e normalmente nós temos, às vezes não necessariamente 2 computadores, mas no mínimo um computador com 2 telas, ou 2 computadores, né, cada um ligado ao outro, para mandar os triggers, como a gente chama, né, um apresentando o estímulo para o teu sujeito e o outro adquirindo o EEG e registrando ele de forma bruta. Tem uma coisa que é tão importante quanto o setup de hardware, que não é necessariamente o software. O software ainda faz parte do sistema de registro, mas eu diria que é o designware. O delineamento do estudo é tão, ou na verdade bem mais importante do que o setup de hardware e software. Se a gente, para experimentação, né, para o contexto de neurologia e de EEG diagnóstico, a gente estaria falando de um EEG qualitativo. E hoje tem vários avanços como em várias áreas nossas, né, que lidam com medidas e sinais de aprendizagem de máquina, mas a tradição lá na neurologia é o peopleware, que é o clínico, a clínica, sendo muito bem treinados para localizar os indicadores, qualitativamente localizar os indicadores da doença neurológica, né, da disfunção. E no quantitativo, que é o que a gente usa na experimentação, o que interessa é o design em que a gente tenha, de forma que a gente tenha formas estatísticas, ou seja, a gente tem muita repetição para conseguir tirar uma vantagem, para conseguir enganar um sistema muito ruidoso de forma que o sinal seja muito regular. E eu estou falando isso de uma forma muito simples, em 2 minutos, mas para nós, por exemplo, isso requereu uns 3 anos de estudo para conseguir realmente não só entender, mas também executar isso. Só um exemplo rápido de tipo de potencial que talvez vocês estejam. O pessoal aí eu acho que está trabalhando com reconhecimento de faces ou reconhecimento de emoções,
em faces, imagina, ali pessoal do Nelson e tal. O P300 é utilizado também nesse contexto, né? Ele é um exemplo que, deixa eu ver se eu tenho uma figura. Ele é um exemplo de que a gente precisa repetir muito. No caso, nós temos, ele funciona como um paradigma de oddball. Basicamente, a gente tem um estímulo padrão que aparece 80% das vezes, um estímulo não padrão, um estímulo surpreendente que aparece 20% das vezes. Essa taxa é mágica. Se a gente muda essa proporção, o efeito para de acontecer. E a significância cognitiva desse... ele é esqueci de dizer isso, né? Ele é uma positividade, mais ou menos, depende muito do teu equipamento, a 300 milissegundos pós-estímulo, em sítios predominantemente parietais. E daí, dependendo de como tu apresenta os estímulos, mais lateralizado, ou às vezes até como a gente tem mais um efeito que é parietal ou bilateral. E tem uma coisa importante aqui que também a gente vai aprendendo com a prática, como eu disse, 300 milissegundos mais ou menos, porque o que realmente interessa tu não vai encontrar sempre, aliás, é muito difícil de encontrar, eu não me lembro de agora de um paper que tenha encontrado, um experimento que tenha encontrado P300 com um pico exatamente a 300 milissegundos na média de 20 sujeitos. Isso é muito difícil. Ele continua sendo chamado de P300 apesar disso, porque o que interessa mesmo não é tanto ele acontecer a 200 ou 305 milissegundos, e sim, tanto que a latência pode ser modificada, e sim ele acontecer em paradigmas em que eventos incomuns acontecem no meio de eventos comuns. E daí a gente vai ter lá toda uma teoria de atualização de contexto para conseguir explicar esse fenômeno. Esse aqui é um exemplo de um mapa de um sujeito em que nós estamos exatamente aqui, ó. Esses aqui não são 16 eletrodos, eu acho, que estão distribuídos no escalpo. Isso aqui é coletado no nosso laboratório. Aqui no PZ, então, como eu estava dizendo, nós podemos encontrar o P300 em localizações parietais, nesse caso aqui, bilaterais. Números pares são direita, números ímpares são esquerda, mas nós encontramos, inclusive, numa posição bem central aqui do nosso eletrodo, da zona parietal de linha média, e vocês podem, e o tamanho da diferença está aqui, então a gente consegue localizar não só o desenho, como a estatística da diferença entre esses dois efeitos aqui. A gente estaria falando, no caso, da linha vermelha do estímulo infrequente e na linha azul do estímulo frequente, o estímulo padrão. E aqui a gente faz tudo isso, a gente repete a apresentação do estímulo 300, 400 vezes, dependendo, ou até 1.800 vezes, como nós temos em outros experimentos do nosso próprio laboratório, até conseguir encontrar uma média, uma grand average, que te permita localizar essa diferença de um sinal suficientemente distinto do ruído para ele ser regularmente verificado. Esse aqui é o participante que tinha 41 anos na época, da população em geral, do sexo masculino, não tinha grandes transtornos psiquiátricos, e aqui a gente pode ver que para o estímulo padrão a gente tem um determinado mapeamento aqui em torno dos 300 até os 400 milissegundos, e aqui nós temos um outro padrão, no caso negatividade, é o que a gente está esperando, perdão, está ao contrário aqui, mas esse paciente aqui, nesse caso, ou esse participante, era a pessoa que vos fala. Nós, em geral, somos os participantes de diversas atividades de curso, de EEG, no nosso, e também estudos piloto nos nossos laboratórios. Talvez esteja acontecendo já aí na UFPB também. Falei antes da atualização do contexto, que é a relevância adaptativa, e daí a gente tem teorizações, né? Aqui a gente tem um modelo, vocês podem ver que ele é um modelo de algoritmo, né? Um modelo cibernético, para qual é a função do P300 acontecendo versus o P200 acontecendo, e daí a gente vai teorizar aqui qual é a significância disso no trânsito de diversos sinais cerebrais. Ele está aparecendo em situações de atualização de contexto. Também tem muita literatura sobre isso, eu só queria dar como exemplo o P300. Já sobre os biosinais cardíacos, enquanto que lá a gente estava falando no EEG de um evento elétrico, né, são diferenças de potencial mínimas acontecendo
entre regiões do escalpo. A gente não está falando nada de registro de célula única e sequer de pequenas populações. Ali no EEG de escalpo, a vantagem é que ele é zero invasivo. A desvantagem é que a gente está lidando com milhões de populações neuronais de milhões de neurônios, emitindo um sinal que, dependendo da orientação dos axônios de corpos celulares, ele é um sinal que favorece o eletrodo. Vou botar aqui rapidinho para os eletrodos. Ele pode favorecer esse eletrodo, registrar essa diferença de potencial ou não. E ainda essa mínima diferença de potencial tem que passar pelas meninges, que são isolantes, pela caixa craniana, que é isolante. Então, é quase miraculoso, embora não seja miraculoso, é física, é quase miraculoso a gente conseguir fazer essas medidas e com regularidade de potenciais corticais. Já sobre o coração, a gente tem múltiplos sinais. O cérebro, por exemplo, o primeiro sinal cardíaco que a gente tem notícia é um sinal auditivo, por um lado, né? Desculpa, o que a gente tem notícia mesmo é um sinal tátil, né? Que tem a própria percepção, né? Que dá para prestar atenção no próprio batimento cardíaco. Isso acontece desde que seres humanos têm a capacidade de prestar atenção nos seus próprios estados, não sei exatamente quando. Mas daí a gente vai ter um período clássico ali da medicina, mas chegando na modernidade, em que o primeiro método mesmo que os cardiologistas vão utilizar para fazer a leitura do sinal cardíaco é auditivo. O que hoje é o estetoscópio com enfim, os aparatos para a gente ouvir aqui nos ouvidos, e que é ligado ao sensor, né, ao receptor, que é uma membrana lá na ponta, e que sempre é frio quando ele bota no peito ou nas costas da gente. Antes disso, na verdade, se tratava de um tubo. O médico, ele pegava esse tubo, encostava uma ponta do tubo nas costas ou peito do paciente e ouvia aqui no outro, e esse tubo simplesmente ele nem chegava a amplificar, mas ele direcionava essas ondas sonoras. Então, o sinal aí é sonoro. Interessante do coração é isso, ele dá sinais sonoros, ele dá sinais táteis, ele dá sinais elétricos e ele dá sinais que a gente pode chamar de luminosos, né? Para simplificar um pouco. O bom é que todos esses sinais, eles servem o bom. Isso é até desafiador, mas todos esses sinais, e eu não estou falando aqui, é claro que o sinal cardíaco, quando ele é visto na ponta do dedo com um pletismógrafo, ou através também de todas, inclusive da pele, quando a gente usa um eletrocardiograma, no eletrocardiograma até a gente está vendo sinais elétricos que são emitidos pelo coração. Agora, quando a gente vai para a ponta dos dedos, a gente já está falando de um sinal que é vascular, né? Então, eu vou falar às vezes de coração, mas eu estou falando de um sinal cardiovascular. O que é interessante? O ponto onde a gente quer chegar com os diversos sinais cardíacos, em geral, seja o eletrocardiograma. E esse aqui, para vocês terem uma ideia, é diferente do que tem hoje. E hoje a gente pode tirar um eletrocardiograma com um aparelhinho. Eu tenho um, por exemplo, que liga no celular. Ele simplesmente tem 2 eletrodos e ele liga no meu plug de áudio do celular. E o sinal que ele está vendo é elétrico, não é um sinal auditivo para a gente falar nisso. Agora, o primeiro eletrocardiograma era uma belezura desse tamanho aqui. Ele também vê um sinal elétrico, né? Nós, no nosso laboratório, usamos tanto o eletrocardiograma quanto outras medidas, eu já vou chegar nelas, mas basicamente o eletrocardiograma está vendo potenciais do miocárdio, potenciais que estão sendo emitidos por essas diversas, né, as 4 partes ali, as 4 cavidades que tem o tecido muscular em torno delas. Esse tecido muscular, ele é acionado, né, ele recebe potenciais
do nervo vago, ele recebe potenciais dos outros tratos nervosos responsáveis. Então, por causa disso, a gente consegue, quando esse potencial nervoso, e que é muito fraco e seria praticamente impossível de ser percebido por um instrumento elétrico através de tantas camadas assim. No cérebro a coisa é um pouco diferente. Mas quando ele aciona o músculo cardíaco, ele provoca um impulso, um mioimpulso, um impulso no músculo, e esses músculos são extremamente fortes e esses sinais são bem visíveis como sinais elétricos. Agora, o que é interessante, seja no eletrocardiograma, seja na fotopeletismografia, que funciona, como eu disse antes, o coração está dando sinais luminosos. Tu encontra aqui na ponta do teu dedo diferenças de reflexão ou refração, porque nesse caso aqui é reflexão. A gente tem um LED emitindo luz e um receptor lendo a tua pele estando mais clara ou mais escura. Quando ela está mais escura, significa que tem mais sangue sendo bobeado ali. E, por filtros eletrônicos, a gente consegue perceber, a gente consegue registrar esses momentos com mais sangue como sendo momentos que no período cardíaco são momentos do bombeamento do sangue para os vasos periféricos. Mas isso é por reflexão, a gente pode também funcionar por refração. Que é o LED emitindo um sinal por exemplo, na parte carnosa do dedo e o receptor recebendo do outro lado do dedo, aqui por cima, no caso, por exemplo. É o exemplo que a gente está aqui, ó, a gente está com a fonte de luz de um lado e o receptor para o outro. Seja como for, a gente chama essa técnica de fotopletismografia, e seja como for a pletismografia, o que é interessante? Enquanto que o ECG, o eletrocardiograma, mostra os potenciais e permite a gente localizar o que realmente interessa, nós podemos trabalhar com o sinal elétrico. Só que isso, em geral, é de maior interesse, nem sempre só, mas é de maior interesse dos cardiologistas. Ao passo que o que nos interessa na psicofisiologia vai ser muito mais o período, a frequência do período cardíaco, ou o próprio período cardíaco, a distância entre um batimento e outro, né, o que nós vamos chamar de taxa, e depois nós vamos também estudar a variabilidade. O que é interessante é que mesmo no pletismograma, que não é uma medida direta dos eventos elétricos que estão acontecendo no coração, ele consegue, por uma medida indireta, no caso vascular, ter uma boa validade, e a gente sabe disso, mesmo aparelhos bem simples. Nós estamos desenvolvendo um Arduino, por exemplo, de custo baixíssimo, né, um custo da ordem de o nosso protótipo custa na ordem de talvez R$20, R$25. Seja qual for a técnica, a gente está buscando, em geral, esse dado do período, porque é ele que passa a ser interpretável na psicofisiologia. A gente tem os nossos aparelhinhos aí, né? O pessoal que é mais do exercício usa os sensores há bem mais tempo, e agora muita gente se popularizou demais o uso dessas bands, né? Dessas que são mais simplesinhas, algumas são mais simples, outras mais complexas, baratíssimas, se vêm da China, né? Até o ponto de a gente conseguir implementar no próprio aparelho celular, quando a câmera está próxima da luz de flash, a gente tem, eu até tenho aqui, por exemplo, vamos ver se funciona na hora, não ensaiei isso, mas a gente pode fazer funcionar o pletismógrafo com a ferramenta que nós temos aqui, porque nós temos luz e nós temos um receptor, né? Não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui funcionar agora. Mas tudo bem. Vocês todos podem, tem inúmeros apps que permitem a gente fazer isso. Alguns deles vão ser mais meramente entretenimento e outros vão ser, olha, eles tendem a serem uma solução séria
de tecnologia também, de novo, de baixíssimo custo, que vai permitir a gente fazer monitoramento remoto de doenças cardíacas em situações onde a gente não tem muito dinheiro e muito recurso. Uma última mais curiosidade isso, porque aqui eu eu já conheço há um tempinho, mas eu não confio tanto assim nos estudos de validação desse procedimento, mas ele está cada vez mais popular também. Talvez funcione. É o uso da webcam. Eu não vou também gastar muito tempo mostrando para vocês, mas dá para baixar um aplicativo, não desse pessoal chinês aqui, é de um outro pessoal que eu acho que é russo. Não, desculpa, é um pessoal da NASA. Esse aplicativo está disponível e eles pegam o sinal RGB, né, Red, Green e Blue, e acontece que o sinal verde, depois que a gente filtra o vermelho e o azul, o sinal verde ele é muito apropriado para fazer um levantamento através de uma pequena área aqui da testa de taxa cardíaca. Eu sei, funciona para mim ele funciona com uma certa validade quando eu confiro com os meus outros equipamentos. Mas só para vocês verem o quanto a gente tem uma diversidade de equipamento. Temos as medidas cardíacas, eu vou resumir muito o que eu vou mostrar aqui. A gente tem primeiro o intervalo, que é o período cardíaco completo, né? Então a gente vai, em geral, falar dos picos RR ou do período cardíaco. O período ele é medido em milissegundos, né? Então, eu tô com uma média, por exemplo, de tantos milissegundos entre esses RR. O que acontece é que esses milissegundos, que são a medida de tempo, podem ser transformados em frequência. Tantos, ou eles podem vir na verdade, eles vêm da medida de frequência, que é eu tenho tantos picos R durante o tempo X. Mas além dessa medida, e também eu tenho certeza que muita gente aí já está sabendo disso, talvez já esteja estudando, além da medida do período cardíaco, especificamente da frequência, tem uma medida que está sendo, ela está tendo grande popularidade, e não por acaso, que é a medida da variabilidade da frequência cardíaca. A gente pega a frequência cardíaca e a gente observa o quanto ela vai variando ao longo do tempo. As variações dela, tanto em estado de repouso, quanto na comparação do repouso com situações de estresse, que é o que nós fazemos, por exemplo, quanto dentro de demais situações, ela é um indicador de saúde coronariana, diretamente lá para os médicos. Só que o que mais nos interessa, por exemplo, a gente tem visto uma enorme quantidade de estudos sobre a correlação disso com saúde mental. Quanto menor a variabilidade cardíaca, ou seja, quanto menos a tua frequência varia, maior o risco de doença coronariana, e isso, em geral, também tem uma correlação grande com transtornos psiquiátricos, sobretudo a nossa grande mazela atual, né, transtorno de ansiedade e depressão. É claro que há uma interação complexa nisso, não é um causa e o outro efeito, claramente, mas as correlações são importantes demais para passarem despercebidas. Nós temos estudado bastante isso, então aqui o que nos interessa, como diz o estudo aqui, eu pego só o título, e ele está muito correto, né? Um coração saudável não é um metrônomo, ele não bate sempre no mesmo ritmo. Eles fizeram uma revisão sistemática de estudos que simplesmente tem corroborado isso, né? Uma maior variabilidade é mais saudável, ou seja, eu ter períodos de maior período cardíaco, ou seja, de menos frequência, e períodos de maior frequência, de menor período, e a volta é muito importante também depois do momento de estresse, que demonstra um processo homeostático. Ela é tão importante quanto a gente estar com uma taxa saudável em repouso. Eu vou pular os índices específicos, porque essa é uma questão mais de como que a gente calcula. O que importa é que esses índices é que nos permitem fazer a avaliação de se a gente está com uma maior ou menor variabilidade dessa frequência. Esse aqui é só esse aqui saiu do lugar, mas é o que eu estava procurando antes, que era um outro potencial de EEG, mas vai ficar para outra hora, tá? É um que a gente está estudando bastante. Aonde eu quero chegar agora é já na nossa terceira parte, que é o direcionamento para a teoria. Daí eu vou pedir um pouquinho só de lembrança, já estou finalizando, gente.
um pouquinho de lembrança lá para o Claude Bernard. E daí, assim, imagina, né, o que que seria. Daí eu escolhi um retrato do Claude Bernard em que eu não sei se eu é que tô inferindo isso, ou estou querendo colocar isso lá, mas a minha impressão é que ele está com uma cara smug, ele está com uma cara assim, eu sou o cara, porque ele está sendo simplesmente excitado e louvado por um cara bem interessante, que é o Darwin, em 72, estava falando antes de 65, né, do Bernard dando as lições sobre interação cérebro e coração, e daí ele é citado pelo Darwin, em 72, dizendo que, olha, o Claude Bernard repetidamente insiste, e isso merece atenção especial, que quando o coração é afetado, ele reage sobre o cérebro, e que o estado do cérebro, de novo, reage através do nervo vago sobre o coração. Gente, 1872, citando 1865. Dessa forma, sob qualquer excitação, vai ter muita ação mútua e reação entre esses dois, os dois mais importantes órgãos do coração. Então, eu sei que eu não comecei por isso, mas é bom a gente, no meio do caminho, também dar essa motivada para ver o quanto é importante o tema que a gente está trabalhando, desde caras como esses sujeitos especiais aqui. Isso aqui são trechos muito rápidos, eu não vou ler eles, mas são trechos do próprio curso, né, das próprias lições do Claude Bernard, demonstrando isso, que o Darwin já resumiu ali. Claude Bernard, 65, Darwin, 72, e a gente tem o conceito de homeostase realmente sendo uma base da fisiologia, e o estudo do Bernard já lá atrás falando sobre essa interação complexa entre coração e cérebro. Pula para 2012. Esse termo já tinha aparecido em outros lugares, mas a referência principal, o cara mais citado, é o Peter Stirling, da Pensilvânia. Em 2012, né, esse aqui é aquele título, é o título que a gente tem que aprender a fazer para os nossos papers. Alostase, um modelo de regulação preditiva. O Stirling, ele verifica lá a complexidade de interações homeostáticas, tá? Nesse caso aqui, isso tem a ver com o nosso tema, que é a relação entre o cérebro e pressão arterial, e ele está usando como exemplo do que pode acontecer da homeostase para a tal da alostase em diversos sistemas e na interação de diversos sistemas. Mas aqui é só para falar de interações entre, por exemplo, hormônios como epinefrina, o equilíbrio de sódio-potássio, a taxa cardíaca, o que está acontecendo na pituitária e no sistema nervoso autonômico, até a pressão arterial, que é medida de uma forma que a gente nem citou até agora, que é pelo esfigmomanômetro. Agora, tem algo importante que daí ele vai propor, que é o seguinte: o modelo de homeostase diz assim, olha, a gente estava num determinado estado, com uma pressão sobre o sistema e um desequilíbrio da homeostase, a gente vai ter uma ação de alguma parte do sistema que vai tentar reequilibrar. Agora, é importante, para a gente saber que reequilibrou ou não, que um sensor consiga dizer, houve mudança, não houve mudança. Esse é o modelo que ainda não tinha sido falado diretamente dessa forma informacional pelo Bernard, porque ele não sabia o que era cibernética. Cibernética é uma ciência que vai aparecer nos anos 40 e 50. Com Norbert Wiener, o pessoal lá da revolução da informática e do modelo da arquitetura computacional moderna, né? E aqui o que é interessante do modelo do Stern é que ele vai propor que, além desse processo de autorregulação num ciclo homeostático, nós, seres humanos, e todos os animais em algum nível, mas no nosso caso a gente tem exemplos de altíssima complexidade disso, e aí a coisa fica ainda mais interessante de novo. Para nós, psicólogos, temos um lugar no estudo da adaptação humana, e termos um espaço para tratar de como que os sinais e como que
o processo emocional e cognitivo tem espaço para lidar com os processos fisiológicos. Em outras palavras, nós temos o ciclo da psicofisiologia com um psico ainda mais forte. Ele vai propor que o que acontece é que nós temos mais informação, é quase um sistema virtual de conhecimento anterior, não só conhecimento, não conhecimento só do ponto de vista cognitivo, de memória declarativa, por exemplo, mas um conhecimento do próprio sistema, em todos esses níveis. Eu gosto desse desenho aqui, que não é do Sterling, mas é desse pessoal aqui, é um grupo de endocrinologistas de diversos lugares. A citação é esse essa chat, somares, lá, muito difícil de ler, mas o que é interessante é que eles deixam bem claro para nós que no modelo homeostático a gente tem um ciclo numa certa direção, né? Onde a gente tem o ponto, a gente tem a perturbação, o efetor, que é o órgão que faz a mudança no meio interno, e o sensor, que no meio interno diz, mudou o meio interno, então podemos parar a ação do efetor. Ele vai acrescentar literalmente como uma máquina virtual, como um nível virtual, esse nível meta, esse nível que é o que o Sterling tinha falado de forma geral como o conhecimento prévio do organismo, e aqui a gente pode, como eu disse, colocar cognição, a gente pode colocar memória, a gente pode colocar uma memória mais fisiológica, estados anteriores influindo, mas a gente pode falar de representações altamente complexas, como crenças. E aí, como eu disse, a gente está chegando perto de novo de uma ciência transacional. Vamos dizer assim, a localização da relevância adaptativa dessa máquina mais virtual, dessa parte mais virtual do sistema, e que vai trazer, vamos dizer, traria esse aspecto, esse parâmetro de equilíbrio alostático, ela funciona mais em termos de eficiência do que necessariamente da própria eficácia do sistema que já estava acontecendo, se a gente tem uma autorregulação em busca da homeostase. O que acontece aqui é que nós temos fatores que podem trazer de antemão, de experiências prévias, informações que podem interagir com esse sistema, interagir com o efetor, autorregular, por exemplo, o batimento cardíaco. Pensem simplesmente, seres vivos, mamíferos em geral, são autorregulados em termos de sistema cardiovascular e tem córtex. A gente tem aí uma regulação que aumenta ou diminui a taxa cardíaca para dar o reflexo de fight or flight. O que acontece é que, dependendo da complexidade do sistema cognitivo, nós podemos ter outras informações que mexem com esses efetores. E um exemplo ultra complexo é treinamentos de mindfulness, treinamentos sobre a tua própria taxa cardíaca, que tem efeito sobre essa taxa cardíaca, que nós sabemos que é mais saudável. Eles podem ter esse efeito, a gente pode ir aprendendo, a gente pode ter músculos do mindfulness, músculos atencionais para prestar atenção nos próprios estados e para, por exemplo, ter uma menor taxa cardíaca em determinadas situações. E, além disso, o que esse pessoal aqui já está trazendo e que vem de um outro contexto teórico, que é extremamente interessante, é que esse equilíbrio alostático que viria do acréscimo dos dados anteriores, ele ainda se liga com a capacidade preditiva de antecipar os próximos estados. Então a gente tem um sistema no presente que é homeostático, mas que com adições de conhecimento sobre um eventual papel da alostase para o equilíbrio desse sistema, nós temos papéis para genética, para cognição, para emoção, para conhecimento anterior do organismo e predição que a gente faz de estados posteriores do organismo, e os nossos processos cognitivos nos permitem isso, né? Os processos cognitivos dos meus gatos também talvez sejam preditivos, né? A gente não tem muito acesso direto, como um que está sentado aqui de costas para mim, o outro está deitado ali embaixo e a outra está olhando para a janela. A gente não sabe se eles estão predizendo, mas nós temos, em geral, essa informação, pelo menos fenomenal, de que nós predizemos estados posteriores do mundo. E nós podemos usar essa predição para não necessariamente ter que realizar os fenômenos, para, por exemplo, realizar
um processo de um efetor, mas nós podemos simular, inclusive, como diria lá o Antônio Damasio, situações para não ter que necessariamente aprender por erro, né, mas simular esses erros para simplesmente conseguir aprender por instância única. Eu vou passar agora super rapidamente para e só vou citar os caras que estão mais ativamente tratando disso desde 2000, que são o Julian Thayer e o Rich Lane. O Thayer é de Ohio e o Lane acho que é do Arizona, nunca lembro direito. Mas o Thayer acabou ficando o primeiro nome da teoria, né, de interação neurovisceral. E o que interessa especificamente, que interessaria para nós, se nós tivéssemos tempo hoje, especificamente seria que eles eles voltam para o Claude Bernard, eles tiram o chapéu para o Claude Bernard, mas eles tratam especificamente da relação entre a variabilidade da frequência cardíaca, que é esse fator de saúde ou até de doença, né? Quanto mais variabilidade, melhor, quanto menos variabilidade, pior. Mas a interação dessa variabilidade com os ramos do nervo vago, na ligação desse nervo vago com as aferências e eferências em diversas estruturas do sistema límbico. A gente está falando de hipotálamo, de amígdala, ínsula, depois vai ter ligações com pré-frontal, ligações com caudado e putamen, e o que o nosso, como eu disse antes, né, nesse momento, a nossa estrutura de estimação, né, assim como os animais de estimação, para os próximos 5, 6 anos da minha vida, pelo menos, é a porção anterior do giro do símbolo. Eu vou pular a teoria polivagal, ela também é bastante conhecida, ela é conhecida como a teoria do Porges. Ela é um pouco diferente do ponto de vista de uma inferência anatomofisiológica que ele faz a respeito do nervo vago, mas elas não são necessariamente incompatíveis. Mas a teoria do Taylor e do Lane, aqui está a primeira referência deles, de 2000, como eu disse, ela é mais completa. E ela consegue chegar num modelo que, se nós formos ver agora em 2017, uma das últimas versões, conseguem ser bastante precisos, não só sobre a relação entre cérebro e coração, mas sobre os diversos processos interativos que eles, no modelo deles, eles consideram ser processos hierárquicos de informações bottom-up, top-down. A gente tem diversos pontos para isso, e com um papel, já na teoria de 2017, falando mais claramente em alostase, para o papel desses estados preditivos, que são funções cognitivas, mesmo que sejam automáticas, e dos erros de predição, como eu disse antes, que a gente pode cometer erros sem ser erros necessariamente de comportamento. Eu vou realmente pular aqui mais algumas ilustrações que a gente tinha, elas estão disponíveis, a gente pode... Elas são todas da internet, a maioria do domínio público. Mas, para finalizar, o que a gente tem é, como sempre, mensagens de cautela. Nós temos algumas audácias em pesquisa, mas nós precisamos, em determinados momentos, voltar para a cautela. Então, o que acontece é assim, como eu disse, né, em termos de conclusão, sem concluir quase nada, porque o processo científico é praticamente interminável. O que interessa é ficar com curiosidade, mas é uma curiosidade cautelosa. A análise está avançando microscopicamente. Eu poderia citar aí para vocês se a gente tivesse mais tempo, mas não é para hoje. Os resultados de diversos estudos, como os do Roberto, da Ana Maria, da Ana Paula, do Marcelo e de outras pessoas do nosso laboratório, só para falar do nosso, onde a gente vai microscopicamente, a gente vai lidando com correlações. Se possível, a gente vai mais adiante, a gente vai para realmente efeitos experimentais. Temos conseguido alguns deles, mas a gente está falando sempre de relações microscópicas. É virtualmente, não impossível, mas inviável a gente pensar em experimentação integral, né? E a experimentação é importante porque senão é muito difícil ter o dado empírico. Se a gente fosse para uma versão sempre de muito integral das coisas, a gente acabaria sendo muito pouco falseável. É o que acontece com muitas teorias na nossa história da psicologia. Explicam tudo, mas não demonstram nada, né? Não corroboram nada. Os resultados que a gente tem demonstram
grande complexidade, mas a gente vai entendendo essa complexidade intrasistema e intersistema, né? Acho que não preciso explicar isso. Essas teorias, então as teorias, sejam o que a gente tem de teoria formal, seja o que a gente está tendo de casuística dentro da nossa linha de pesquisa, do nosso laboratório ou da clínica, elas precisam dar conta dessas descobertas e o que está acontecendo, o que a gente tem notado, eu espero que, apesar de muito rápido, ter mostrado um pouco do que está acontecendo. A gente chegou num marco extremamente importante que foi esse conceito de homeostase do Bernard. A prova de que ele é revolucionário e de que dificilmente a gente vai conseguir abandoná-lo é que modelos atuais, 150 anos depois, conseguem acoplar algo além, embora não ad hoc, né, não são simplesmente acréscimos de qualquer forma, mas a gente está logicamente acoplando depois do desenvolvimento desse novo parâmetro de alostase, e é claro, como todo modelo a gente está falando de hipótese, teoria hipotética, né? A gente está acoplando maior alcance para esse modelo, lidando com além do presente, que é descrito pela alostase, com o passado e o futuro, que são os dados anteriores de experiência do organismo, né? E esse dado que é interessantíssimo para a psicologia, que trata do papel da predição, não só nos processos cognitivos emocionais, nos processos mentais, mas na interação desses processos mentais com a fisiologia. Né? Embora possa parecer muito far-fetched, muito longe a gente imaginar, imaginar algo vai ter algum efeito sobre a forma como o meu corpo vai se comportar quando aquilo realmente acontecer do jeito que eu imaginei ou do jeito que eu não imaginei. Sim, tem importância. Tá? Como um parêntese, a gente pode falar, inclusive, não só da função, que é quando isso dá certo, né, que é conseguir imaginar, treinar, vamos dizer, para aquela situação. Isso acontece literalmente no esporte, as pessoas treinam mentalmente. E quando chega a hora, as respostas, inclusive fisiológicas, são mais integradas. Mas a gente pode aplicar essa mesma visão de treinamento para, por exemplo, essas questões, a psicoterapia, né? E como eu estava falando antes, técnicas como mindfulness. Então, a gente vai aprendendo com a história que nem tudo de teoria vai sendo simplesmente, né, a estrutura das revoluções científicas lá do Kuhn e o método hipotético dedutivo não necessariamente vão colocar fora as teorias anteriores, mas se elas forem logicamente muito sólidas, muito sound, muito competentes, como é o caso, elas vão ser talvez complexificadas, né, dentro de uma mesma coerência. E, né, o que acontece entre a homeostase e a alostase é que no meio do caminho a gente tem, por exemplo, a teorização toda sobre processamento controlado em cibernética, para nós em ciência cognitiva, psicologia cognitiva, neurociência cognitiva, né, a cibernética se traduz para nós dessa forma, e mais recentemente tem também nesse nosso contexto de neurociência cognitiva um modelo bem específico, né, que eu não citei hoje, falar pela primeira vez, né, tem lá o livro do Andy Clark, né, o Surfing Uncertainty, por exemplo. Acho que não foi traduzido. O Andy Clark está propondo claramente algo que não é da cabeça dele, mas ele está conseguindo sintetizar bem, que é um modelo de processamento preditivo, né, vendo o processamento preditivo, vendo o cérebro como máquina preditiva, o cérebro como máquina de prever estados posteriores da realidade. Bom, passou um pouquinho só, mas até não foi tão grave como costuma ser. Eu agradeço muito a tenacidade de quem ficou aí até agora e também de quem não ficou. Muito obrigado pela atenção que eu espero que tenha sido prestada, porque mas eu imagino que foi, embora eu não tenha o feedback direto, a importância do feedback na homeostase. E aqui essa foto está um pouquinho desatualizada, mas tem várias pessoas que ainda estão por aí, para mostrar que o nosso laboratório não são só aquelas pessoas, mas algumas delas estão aí. E apesar de que a gente vive em dúvida e volta e meia a gente fica
muito a gente fica muito impactado por talvez os resultados darem ainda mais dúvida e fazer a gente ter que ir ainda mais atrás de coisas de dado empírico e de teoria, o pessoal ainda consegue em alguns momentos ser razoavelmente feliz. É isso aí. Obrigado, professor. Excelente sua palestra, viu? Em nome do PPGNEC, eu gostaria de agradecer. E o pessoal aqui está parabenizando, viu, a sua palestra. E também temos muitas perguntas, viu? Muitas perguntas interessantes. Ok. Inclusive, eu também gostaria de fazer uma pergunta aqui que foi mencionada por um dos participantes, né? Então, a gente selecionou algumas aqui pela questão do tempo, tá? E aí, primeiramente, você citou um livro sobre o eletrocefalograma Tá. do Stephen Luke. Pessoal aí, duas pessoas gostariam de saber o título do livro. Qual era o livro? É um livro sobre eletrocefalograma do Stephen Luke que você comentou. Ok. Eu vou fazer melhor. Eu vou botar a capa dele aqui que eu consigo compartilhar contigo. O autor é o Stephen Luck. O Stephen Luck ele é um cara importantíssimo para nós. A gente deve muita coisa para ele, quem está lidando e quem vai começar a lidar com EEG. Ele é o autor desse livro, que é uma referência. Ele é o aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o meu Google aqui, só um pouquinho. E daí vocês já sabem do que eu estou falando. Tela inteira, compartilhar, e daí o resultado. Espero que vocês estejam vendo aqui. O livro tem essa capinha aqui, essa aqui é a segunda edição, o azul. Ele mudou algumas coisas que inclusive... Oi. Uma introdução à técnica de potenciais relacionados a eventos, Introduction to the Event-Related Potential Technique. Essa aqui é a carinha dele. O Luck é um cara importantíssimo não só por causa do livro, mas por causa do curso que ele dá lá acho que é em San Diego, eu sei que é na Califórnia, ou em Davis, agora não lembro, mas é um curso que ele dá anualmente, às vezes até com mais frequência. Agora vai ter uma versão virtual, inclusive, que o pessoal do meu laboratório eu sei que conseguiu fazer do curso. E além disso, a gente deve muito. Além disso, ele é o autor e o cara que está por trás do EEG Lab e do ERP Lab, acho que do ERP Lab especificamente, que são os módulos de MATLAB de referência, né, assim, ó, hands down, eles são o padrão ouro para a gente fazer análise de eletroencefalograma quantitativo, né, ou seja, mais para a nossa área experimental. Então, é uma referência bem importante. Eu até tinha ela nos slides, eu tirei, mas espero que vocês tenham conseguido ver aqui. Qualquer coisa, a gente é muito bem fácil de achar o livro dele por diversos meios. Perfeito, ficou claro, sim. Tem uma outra pergunta também, pergunta técnica aqui do pessoal. Se esses relógios inteligentes, né, da Apple e da Samsung, se eles realmente conseguem mensurar o eletrocardiograma e a pressão arterial, se dá para confiar nesses equipamentos? Sim. Tranquilo. A gente tem alguma experiência com eles, tá? E o bom é que a gente tem um pouquinho de teoria também, e a gente dos equipamentos que não Travou um pouco. são estourados, certamente. Em geral, como quase tudo, né? A qualidade do dado varia de acordo com o preço, mas o mais importante de tudo é se eu quero ter alguma medida da minha taxa cardíaca, porque eu faço exercício, coisa e tal, alguma coisa, vamos dizer assim, menos séria,
embora seja sério, vocês entendem o que eu quero dizer. Dá para usar praticamente qualquer um desses aparelhos, tá? Eles vão te dar, eu sei porque eu uso no meu exercício, certo? E eu tenho tanto esses dos mais baratinhos até um que é, isso, Persilian tá falando do Polar, já vou falar do Polar. Isso. Até eu não tenho o Apple Watch, mas eu tenho o Fitbit que é bem bonzinho também, tá? Eu tenho duas versões do Fitbit. Daí a gente vai indo, o Fitbit é uma ótima solução, porque daí tem um ponto a mais. Eles podem ser mais ou menos válidos, mas uma coisa importante, por exemplo, se tu quiser usar em pesquisa, e aí eu vou comparar o Polar com o Fitbit, porque nós temos pesquisa com os dois, tá? Tu precisa que o dado bruto seja bem registrado. E aí tem uma questão. O Polar é ótimo para exercício. Ele não é bom, ele não é tão bom assim para o dado registrado. O Polar registra o dado, o que já é ótimo, porque aqueles muito baratinhos não registram nada, eles só te dão uma coisa ali na hora, tá? O Polar registra o dado e tu pode baixar ele no Excel. Contudo, em geral, a taxa de amostragem dele é baixa, a frequência de hertz é baixa. Ele usa fotopletismografia. Todos eles usam fotopletismografia, eles não usam ECG, tá? Eles, a maioria, a regra é a seguinte: quando tem um LEDzinho, em geral é verde, tá? Ele é fotopletismografia, ele está usando o dado, aquele dado luminoso. Quando eles têm dois eletrodos, e existem esses relógios, eu também já tive, tá? Eles estão usando o ECG. O problema é que eles estão usando o ECG aqui na tua pele. Então essa medida é muito distante. Agora voltando ao Polar, o Polar ele usa em geral o ECG. Especialmente aquele que usa a faixa, a cinta aqui no peito, né? Isso é legal. Ele está medindo o funcionamento cardíaco por eletricidade, ou seja, por ECG, aqui perto do coração. Ele é razoavelmente válido, ele é razoavelmente confiável. Para o exercício ele é perfeito. O monitoramento assim ele é perfeito, mas eu sei que para experimentação o dado dele não é suficientemente preciso para nós, tá? Já o Fitbit, que até é mais barato que o Polar, eu sei disso porque eu sou mão de vaca. O Fitbit é bom. O Fitbit ele também permite exportar o dado, assim como o Polar, e a frequência de amostragem dele é um pouco melhor do que a do Polar. Não é do nível de equipamentos dedicados a isso, tá? Tanto os clínicos quanto os experimentais. Mas ele serve para bastante coisa, ok? Lembrando, o Fitbit eu sei, porque eu tenho dois. Ele usa também esse dado pletismográfico, ou seja, ele usa o dado luminoso. Ele não está vendo direto o evento elétrico do coração, mas ele está vendo o evento de volume de sangue nos vasos sanguíneos, né? Então esse dado vem um pouquinho depois. Contudo, ele funciona bem o suficiente para conseguir chegar no que nos interessa, como eu falei lá, que é a frequência. Não interessa tanto a quantidade do volume, que isso seria a pressão arterial. O que nos interessa, em geral, aqui na psicofisiologia, e não só no meu laboratório, esse é um dado que é mais usado, assim, do que a pressão, é a frequência. E a frequência dá para ver com esses equipamentos. E daí, só para finalizar, para fechar bem, eu sei que o tempo é curto, mas para fechar bem, a gente vai até, como eu disse, né, os equipamentos de muito alta precisão, sejam os clínicos, são aqueles monitores que a gente tem na sala de emergência, na UTI e tudo mais, aquele que os enfermeiros usam, que é no dedo, aquele também é fotoplexomográfico nesse caso, tá? Mas o monitoramento, ele muitas vezes usa o eletrocardiograma, quando se bota eletrodos, e depois os equipamentos para laboratório, que são um pouquinho diferentes, mas eles usam altas taxas de frequência, eles têm alta sensibilidade, eles têm no hardware amplificador. É aquela coisa, né? Vai ser mais caro porque é muito mais especializado. Só para fechar, eu juro que agora é para fechar, porque o iWatch, o Apple Watch, tá? Tava dizendo, o Apple Watch ele é caro, ele é bom, e aconteceu o seguinte, eu ouvi dois pontos dessa questão. O Apple Watch, eu não sei qual versão, parece que é a versão 3,
ele veio de default a medição cardíaca funcionando constantemente, e dois, ele veio com um algoritmo também por default, sempre sensível a indicadores de fibrilação cardíaca, fibrilação do miocárdio, tá? Arritmia, tem determinados indicadores de arritmia que podem te indicar uma fibrilação, que é uma coisa muito grave e que é um indicativo de infarto do miocárdio. Daí, em primeiro lugar, teve uma discussão ética. Nossa Senhora, se a Apple vender 10 milhões de Apple Watches, Vai saber o batimento eles de vão todo ter o mundo. dado, né? Para quem tá vendo o Social Dilemma sobre dados do Facebook, etc., imagina esse dado linkado ao teu GPS no Apple Watch e à Minha tua nossa. saúde cardiovascular. Esse foi o primeiro ponto. Né? O segundo ponto foi e outra coisa, além da ética, tem a questão técnica. Nossa, esse troço vai começar. O que se imaginou que fosse acontecer? Vão aumentar visitas desnecessárias à emergência hospitalar. Porque esse relógio ele vai dar um monte de falso negativo. Sim. Eu não sei se foi 1 ou 2 anos depois, foi feito um estudo, e daí tu tem a vantagem de. Aí vem a parte boa da ética de pesquisa. Dificilmente tu vai ter um estudo sobre saúde cardiovascular com 1.200.000 participantes. A Apple conseguiu isso, tá? Nossa. E eles publicaram. E o que acontece é que as taxas de precisão de desses eventos de arritmia e fibrilação, ela foi bastante alta. Ela foi assim, ó, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é uma coisa acima de 85%. Caramba. Então, assim, é aquela coisa que a gente sempre a gente se preocupa com algumas coisas da questão tecnológica e a gente se fascina, né, em iguais quantidades, em iguais magnitudes, né? Então, só para vocês verem o que é esse mundo que a gente tá vivendo, né, gente? Tem um lado fascinante, né, professor, desses sensores portáteis, mas essa questão ética que é realmente Isso. muito forte. Professor, uma última pergunta, Uhum. então, que algumas pessoas comentaram, né? Eu Sim. vou incrementar com algo que você falou, que é sobre essa relação do cérebro e do coração, né? E aí você está interessado em estudar o giro cingulado, no giro do símbolo, uma região que também está relacionada com tomada de decisões emocionais, né? Bem interessante. Então, o que você poderia comentar, professor, em relação a que você até falou nos seus slides do Antônio Damasio, né? A hipótese do marcador somático, essa questão do inconsciente, né? Tantos nomes que se pode atribuir a isso, né? Tem também a cognição não consciente, que eu já vi em alguns artigos. Mas aí a gente vê esse papel, né? Como que a gente pode relacionar? O Antônio Damasio trabalhou com condutância de pele, mas a gente poderia falar de batimento cardíaco e medida de eletrocefalograma, por exemplo. Como é que Sim, você vê essa relação aí de cérebro e coração? O que é que você pode sim. falar para a gente? Perfeita lembrança. Sim, o Damasio é uma das nossas referências. Ele não entra aqui, por exemplo, na verdade ele entra só en passant, porque a teoria de integração neurovisceral do Thayer, isso pode ser um pouco, e pode ser, é verdade, tá? Eu também sei alguma coisinha do Damasio, por isso que eu gosto muito da tua lembrança, e eu já aprofundei bastante, tá? O que acontece é que essa teoria do Thayer, do Thayer do Lane, ela abrangeria a do Damasio como um dos aspectos de autorregulação. Então, ela seria até mais ampla que a do Damasio, tá? Eu não estou afirmando que isso está certo, mas hoje o caminho foi pelo Thayer, tá? Por outro lado, a hipótese do marcador somático, o que eu aproveitaria para a gente ser rápido, porque senão eu ia passar 2 horas conversando contigo sobre isso, a gente pode marcar para depois, seria realmente ótimo, nós tratamos disso mesmo, mas assim, ó, para ficar bem rápido só para hoje,
a hipótese do marcador somático, embora a teoria do Damasio, o Thayer coloque ela dentro da teoria dele, tá? Onde a gente colocaria, onde a gente trataria. O Damasio fala, por exemplo, do mapeamento. A hipótese do marcador somático, ela é, digamos assim, a implementação processual de um modelo estrutural teórico do Damasio, que seria, eu vou pegar um aspecto só dele, que é aquela questão da imagem orgânica e da imagem mental, que para mim é a parte mais interessante, né? E essa imagem mental tem passado, presente e futuro também, certo? Então, assim, por um lado, a gente pode ir pela via do Thayer, isso é bem teórico, mas é legal. A gente pode ir pela via do Thayer e pensar que o Damasio está falando de um aspecto daquela relação alostática entre as imagens mentais e as imagens corporais, inclusive as imagens cerebrais. A qualquer momento tu tem um estado do corpo e tu tem um estado da mente, né? Com todas as representações, processos, tanto os processos declarativos, deliberados, conscientes, voluntários, quanto os processos, essa é uma outra contribuição boa do Damasio, né? Quanto os processos que estão implícitos, inconscientes, não conscientes, como a gente queira falar. Então a gente pode ver, vale a pena a exploração do Damasio como parte do modelo hierárquico que tenta ser macro do Thayer, quanto, e a tua pergunta, eu não tinha pensado nisso, mas a tua pergunta me inspiraria a pensar nisso agora, que é, nós temos todo o direito de tratar o modelo do Damasio como um modelo integral concorrente com o do Thayer. Hoje eu não fiz isso né, mas eu tenho certeza que né, pelo que tu sabe aí do Damasio, tu já está indo direto ao ponto. Eu acho que, né, pensando no Thayer como essa novidade, de certa forma, embora seja de 2000 também, né, o Damasio ali vai começar a colocar em 96, né, o Feeling of What Happens, o Erro de Descartes, eu acho que 94, né, então a gente está falando de momentos mais ou menos semelhantes, e a respeito, já que tu falou do método, né, muito interessante, aquele paper do Damasio com o Bechara, da condutância da pele, ele é um paper que eu possivelmente uso em quase todas as minhas disciplinas de psicofisiologia e psicologia cognitiva, né? Ele é muito elegante, né? E às vezes dá a impressão de que pena que ele parou por aí, né? O que eu quero dizer com isso? É claro que ele não parou por aí, mas ele não fez o investimento de uma continuidade só neste método, porque o Damasio tem também esse interesse que é muito maior. O Damasio hoje, né, o que ele preside lá como laboratório dele é um instituto da criatividade, né? Inclusive tá ali na foto do nosso laboratório, uma das nossas colaboradoras, mais uma fuga de cérebros. Essa aí não ficou nem para o mestrado, a Gabi Mello. Ela chegou a fazer um estágio de graduação com eles lá, no Instituto Damasio, com o King, que é um colaborador dele. Mas, voltando para os métodos, né? Então, assim, eu acho que tem uma diferença que ainda assim não... talvez até fortaleça a gente pensar nas duas teorias como concorrentes ou complementares, mas nos mesmos níveis, né? Um pouco diferente do Damasio, o Thayer com o Lane, eles, embora tenham também essa preocupação teórica mais ampla, eles não deixaram a gente com tanto gosto de quero mais, né? Eles foram um pouco além em estudos específicos dessa fisiologia do impulso vagal, né? Do sinal vago. Opa, peraí que apareceu uma coisa aqui. Abri o meu e-mail. Nesse estudo mais específico, né? Então, em outras palavras, eles deram mais atenção empírica para esse aspecto dessa localização, dessa topografia que é a relação cérebro-coração, enquanto que o Damasio daria mais mente-cérebro. E chega porque realmente
por causa dessa questão, eu passaria aí mais algumas horas Ok, tudo bem, enchendo o professor. saco. Mas a gente agradece demais. Eu queria agradecer em nome do nosso programa, do PPGenec. Foi uma honra tê-lo aqui, viu? Sua palestra excelente. Também queria só convidar o Eu que pessoal para as agradeço. palestras. Obrigado. Queria convidar os participantes que estão aqui para as próximas palestras, que serão às 2 horas da tarde. E também informar vocês, né, que o nosso evento está apoiando a SBNEC, que é um congresso anual que a gente tem da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, que vai acontecer de 13 a 17 de outubro, né? E mais informações pelo site da sbnec.org.br. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo. É uma felicidade estar aqui com vocês. Obrigado, Danilo. Não, foi minha, pessoal, então vocês, né, todo o povo aí de Jampa ou viu como eu sei? É que a gente tem uma paraibana residente que já está comigo aqui há 6, 7 anos, né, mestrado e Caramba, doutorado, aluna aí da UFPB, por sinal. Foi olha colega de só. vocês, a Pila. E ela é uma das referências aqui do nosso laboratório, né? Por ser uma pessoa que tá trabalhando tanto tempo assim e tão bem. Mas tanto vocês aí de uma pessoa, quanto o resto do pessoal aí que eventualmente tiver, fica à vontade. A gente tem lá. A nossa página não tem tanta interatividade assim, mas a gente está à disposição. Procurem a gente pelos caminhos do mundo aí que a gente se encontra, Ok. tá? Procuraremos, com certeza. Foi um prazer mesmo. Obrigado, cara. Obrigado, então. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.